Cara, tudo indica que acabou uma das novelas mais complicadas dessa janela de transferências. O Antony vai mesmo pro Betis, tá? O Manchester United aceitou uma proposta que é cerca de 30% o que pagaram pelo brasileiro há 3 anos atrás, quando contrataram ele junto ao Ajax. O Antony chegou no Manchester United cheio de moral, aquele cara que realmente estava jogando muita bola, brilhando na Liga dos Campeões. Era um jogador para chegar no Manchester United e arrebentar. Só que tudo que acontece no United dá errado, cara. Todo jogador que vai pro Manchester United cai de rendimento, passa a entregar pouco. Eu não sei mais explicar, não tem mais explicação. A gente tá falando aqui de Cristiano Ronaldo, de Pogba, a gente tá falando de Jadon Sancho, de tantos caras do próprio Antony que passaram por lá e não conseguem entregar, cara, sabe? O Rashford saiu de lá e foi bem, o Antony saiu de lá por empréstimo por Betis e foi bem, o Sancho saiu de lá pro Borussia Dortmund, conseguiu jogar bola. Então assim, a ideia é que realmente o Manchester faz mal para muitos jogadores. Alguns conseguem se recuperar quando saem do clube, outros nem assim. Parece que pisou lá no Old Trafford, começa a dar tudo errado. Pro Antony ainda dá tempo. O Antony saiu lá do Manchester United, foi pro Betis, fez uma excelente temporada com o clube espanhol, jogou muita bola. E aí começou a novela. O Manchester queria recuperar o investimento que fez, de 100 milhões de euros, era muito dinheiro, não queria perder, não queria sair como bobo, o trouxa da história, e estava prejudicando a carreira do jogador, que, cara, claramente não vai ter espaço com o Rubem Amorim. Nenhum outro clube chegou despejando caminhão de dinheiro, apareceu o clube da Arábia Saudita, mas que bacana que o Antony não foi para lá. Tudo vai dar certo, vai jogar no Betis, o Manchester já acertou a proposta, agora o Antony vai se acertar com o Betis, questão de salário e tudo mais. Então assim, agora depende dele realmente e não dá pra ficar escolhendo muito. Vai pro Betis, faz um acordo lá de produtividade, de repente coloca um contrato onde uma multa não é tão alto, pra quem sabe depois até deixar o Betis e ir pra um outro clube grande, mas enfim. A ideia dele agora é ir pro Betis, que vai pagar cerca de 25 milhões de euros pelo atacante. O Manchester nem isso conseguiu se organizar. Emprestar o jogador pro Betis, de repente colocar lá uma obrigação de compra, um valor mínimo de compra, nem se organizar para fazer uma venda, o Manchester United consegue. Vende um jogador muito bom, com muita qualidade, por um preço muito abaixo no mercado também. Você vê jogadores saindo, indo para outros clubes por 40, 50 milhões de euros com menos potencial e qualidade do que o Antony mostrou na temporada passada. E isso faz parte também do despreparo do Manchester, que desvalorizou o jogador, que o Rubem Amorim em nenhum momento colocou para jogar, não mostrou, olha, vou tentar utilizar. Não, já afastou e falou, aqui ele não vai ter espaço. O resultado tá aí, queimou dinheiro, perdeu aí cerca de, vamos colocar, 75 milhões de euros num jogador que não entregou, virou piada e recupera agora menos de 30%, um terçozinho daquilo que conseguiu, um quarto, né, daquilo que pagou pelo jogador. Que bom pro Antony, que vai dar certo pra ele jogar no Betis. Agora tem que ficar ligado, porque o United tem culpa, mas ele também não é inocente nessa história toda, né? E hoje a gente vai falar de mercado internacional, tem novo treinador no Atlético Mineiro, quem é que vem? Tem cara que a torcida não quer nem a pau, hein? Reforço chegando em clubes brasileiros, tem o Newcastle gastando bolada no mercado e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, cara, dá uma moral pra mim aqui no News Sport Club, porque, velho, é um canal novo, só tem 24 inscritos. Obrigado pra quem já tá inscrito aqui nesse canal, mas preciso da sua moral, me ajuda aí, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, comenta que é pro YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas, hypa esse vídeo aqui, dá moral pro Rodrigão aí, beleza? Todo dia tá saindo vídeo aqui no News Sport Club e eu queria muito que você ajudasse a gente a engrenar esse projeto, beleza? O Atlético Mineiro foi condenado pela Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, o CNRD, nesta sexta-feira, a pagar mais de 4 milhões e meio de reais ao Cuiabá pela dívida relativa à compra do atacante Daverson, cara, que hoje já tá afastado lá no Fortaleza. O clube ainda vai ter que pagar mais 228 mil em honorários advocatícios. O Botafogo acertou a venda do goleiro John ao Nottingham Forest da Inglaterra. Os detalhes ainda estão sendo ajustados entre os clubes, mas o acordo foi fechado na sexta-feira. O goleiro vai ter o mesmo destino que os ex-companheiros Igor Jesus e também o Jair. Ele já foi liberado para se apresentar ao clube inglês e não treinou com o Botafogo nessa sexta. E no mesmo dia que acertou a saída do goleiro John, o Botafogo também aceitou a proposta do Nottingham Forest pelo lateral esquerdo cuiabano.
O Galo tá à procura de um novo treinador depois de demitir o técnico Cuca, mas olha só, os torcedores não querem qualquer nome não, viu? Produziram e distribuíram cartazes em Belo Horizonte dizendo que não querem a contratação do Pedro Caixinha ou do Zubeldia e querem o Sampaoli treinando o Galo. Inclusive, a frase "chega de comodismo, queremos Sampaoli" foi distribuído pelas ruas de BH e pelas redes sociais. E agora vem comigo, vamos dar um giro no mercado internacional, porque olha, tá acontecendo muita coisa, a janela fecha e tem nego correndo atrás de acertar tudo agora. O Leipzig acertou a venda do Arthur Vermeeren para o Olympique de Marseille e a informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, que segundo ele, o acordo envolve um empréstimo com opção de compra. O belga de 20 anos chegou ao Leipzig no meio de 2024. O Paquetá ainda não tem futuro definido depois de tudo que ele passou na Inglaterra, as acusações de manipulação de resultado. Segundo o The Athletic, o Aston Villa quer contratar o brasileiro, mas sabe já que o Lucas não quer nem sequer entrar em campo pelo West Ham nesse domingo em meio a essa indefinição do seu futuro. O negócio é difícil de ser concluído por conta dos valores que estão envolvidos, cara. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, o West Ham pede mais de 50 milhões de libras por uma transferência do brasileiro. O Nottingham Forest anunciou a contratação do lateral direito italiano, o Nicolas Savona, da Juventus. O Bayern de Munique conseguiu chegar a um acordo com o Chelsea e fechou a contratação do Nicolas Jackson por empréstimo. O clube alemão topou pagar 15 milhões de euros, 95 milhões de reais, e o acordo prevê uma opção de compra no final do contrato. Na temporada 24-25, o Nicolas Jackson disputou 37 jogos com a camisa do Chelsea e marcou 13 gols, além de dar 6 assistências. O Napoli fechou com o atacante Ramos Højlund do Manchester United. O jogador vai para o clube italiano por empréstimo com opção de compra. O ex-Atalanta, atacante de 22 anos, estava no Manchester United desde 2023-2024, numa temporada que não foi brilhante. Na temporada passada, ele disputou 52 jogos e marcou 10 gols. Agora, se teve alguém que não teve medo de ir para o mercado e, enfim, gastar uma bala, foi o Newcastle, meu irmão, que olha, não economizou, viu? O clube anunciou o atacante Nick Walter-Made do Stuttgart. O que chama atenção nessa transferência é o valor, meu amigo. O Newcastle desembolsou 85 milhões de euros, mais de 550 milhões de reais. E agora o jogador de 23 anos superou o Alexander Isak, de 70 milhões de euros, e se tornou a maior transferência da história do Newcastle. O Walter-Made disputou 33 jogos pelo Stuttgart na temporada passada e marcou 17 gols. E o Santos conseguiu fechar com um zagueiro. O argentino Adonis Frias, do León do México, está a caminho do Brasil para realizar exames médicos e assinar com o Santos ainda nessa semana. O Renan Lodge não foi inscrito pelo Al Hilal no Campeonato Saudita. O staff do lateral esquerdo tá na Arábia, vai se reunir com o clube para definir o futuro do jogador, que deve deixar o Al Hilal. Quem também tá na corda bamba é o Roger Machado, lá no Internacional. O Colorado já estipulou que se o treinador não vencer o Fortaleza nesse domingo, deve deixar o comando do gigante do Beira-Rio. E o São Paulo, hein? O meu São Paulo tá com dificuldade para encontrar um centroavante. O André Silva lesionou o joelho, foi atrás do Marcelo Riano lá no Tóquio UFC, pensou e consultou por 1 minuto o Marcos Leonardo do Al Hilal, e a situação é que o São Paulo acabou olhando para a Série B. Viu Pedro Rocha fazendo alguns gols pelo Remo, tá bem, tem 10 gols marcados, artilheiro da Série B. São Paulo fez uma consulta, sinceramente, eu já não tava nem achando tão ruim diante da situação que tá o time, precisando de um centroavante, de um atacante, a janela fechando, o dinheiro curto. E aí o Remo fez uma pedida tranquila, 2 milhões de reais. Pro futebol de hoje, vamos ser sinceros, dinheiro de pinga. Pedro Rocha tem 30 anos, jogador experiente, chegaria ali, enfim, numa situação emergencial, seria bom pra carreira dele também, né? Um jogador que poderia se reencontrar, continuar fazendo seus gols, disputar uma Libertadores da América, uma reta final de Campeonato Brasileiro, brigando na parte de cima, poderia ser bom pra todo mundo. Mas no fim das contas, 2 milhões de reais pesou pro São Paulo, que falou, isso aí eu não tenho, pra mim não dá, valeu. A pergunta que fica para o nosso querido Júlio Casares, que paga 2 milhões por mês para o Oscar, é: então, vai ser o quê? Tudo bem, a parte da torcida achava ruim, torcia o nariz, falava, pô, não quero Pedro Rocha. Tá bom então, e qual vai ser a solução? Precisa de centroavante, vai fazer o quê? Vai fazer igual o Arsenal? Vai disputar o reta final de temporada, jogos importantes com volante no ataque? Vai fazer o quê, irmão? Precisa do centroavante, pô.
tem a menor condição, gente. Precisa de centroavante, precisa de um atacante. Não sei se vai ser o Pedro Rocha, não sei se vai ser o Marcelo Rian, não sei se vai ser o Marcos Leonardo. Pelo jeito não vão ser esses mesmo, mas precisa de alguém. Não dá pra ficar sem ninguém, não dá pra usar o Luciano de 9, não dá pra usar o Pablo Maia de 9, se é o que vocês estão pensando. Não tem condição. Precisa ir pro mercado, vai ter que gastar dinheiro, ou então abre mão da temporada, essa é a verdade. O Vasco fez uma proposta pelo zagueiro uruguaio Alan Saviria, do Colo-Colo. O Cruz-Maltino oferece 300 mil dólares, 1,6 milhão de reais, por um empréstimo com obrigação de compra de 80% dos direitos econômicos por 1,5 milhão de dólares, ou seja, mais de 8 milhões de reais, em caso de metas batidas pelo zagueiro. O jogador de 22 anos é considerado uma das maiores promessas do futebol uruguaio. Quem quer tirar um jogador do Internacional é o Al Rayyan do Catar, treinado pelo Arthur Jorge. Pois é, o clube quer tirar o Wesley do Colorado e a proposta é de 10 milhões de euros, 63 milhões de reais. As chances do negócio serem fechadas são muito altas. O Internacional é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador e receberia 5 milhões de euros, mais de 30 milhões de reais. A outra metade, adivinha só, pertence ao Palmeiras. O que cá entre nós seria um absurdo o Palmeiras ter metade do valor que vai pagar pelo Andreas Pereira vindo do Wesley do Internacional. Tá errado, tá errado. Por que o Palmeiras é tão bem administrado assim? Volta, Tirone, pelo amor de Deus, cara, tá tudo errado, cara, tá tudo errado. É brincadeira, gente. Mas é isso, boa administração aí, tá vendo? O Palmeiras não tá nem esperando e vai entrar um dinheirão lá assim que o negócio for fechado entre Internacional e o Al Rayyan pelo Wesley. Isso é uma boa administração, é negociar bem. O Wesley já passou por Cruzeiro, passou pelo Internacional, o Palmeiras fez uma boa venda, já ganhou, ficou com metade do jogador e vai ganhar mais ainda. E é isso, clube que é bem administrado não tem dor de cabeça. Mas e você? O que achou das notícias de hoje, do formato do programa? Tá curtindo? O que eu preciso melhorar? Me diz aí, a gente vai melhorar. Esse quadro é seu, o programa é nosso. Vamos trocar uma ideia aqui, beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.